Houve um tempo antes do tempo que conhecemos, onde os céus e a terra se tocavam de maneiras que hoje a razão recusa. Um período velado por lendas, esquecido pela história oficial e banido dos textos sagrados. Mas um livro, uma testemunha silente de eras perdidas, ousou guardar os segredos mais profundos. O livro de Enoque. Um manuscrito que detalha a queda, a corrupção e a intervenção de seres celestiais na alvorada da humanidade. Ele nos fala de anjos, não como os idealizamos, mas como entidades de poder e tentação, cujo olhar desceu sobre a terra e viu algo que os fez quebrar seus juramentos celestiais. Foi no cume sagrado do Monte Hermon, um pico imponente que perfura os céus do Levante, que o impensável aconteceu. 20 dos mais altos entre os vigias desceram à terra, selando um pacto de profanação. Eles eram os vigias, os Grigori, anjos encarregados de observar a humanidade, mas que se deixaram seduzir pela beleza das filhas dos homens. Uma decisão que ecoaria por toda a eternidade. Da união proibida entre os vigias e as mulheres humanas, nasceram os Nefilim, gigantes de força e apetite insaciáveis, que consumiram os recursos da terra e atormentaram seus habitantes. Mas não era apenas a linhagem física que era corrompida. Os vigias trouxeram consigo um presente muito mais perigoso: o conhecimento proibido, destinado apenas aos reinos celestiais. Eles ensinaram a humanidade a forjar armas de guerra, a manipular metais da terra, a usar escudos e armaduras. O homem deixou de ser caçador e coletor para se tornar conquistador. Eles revelaram os segredos da maquiagem, das pedras preciosas, da vaidade feminina, que seduziu e corrompeu a pureza. Os corações humanos se voltaram para o artifício, não para a verdade. As artes da magia, da astrologia, da adivinhação e até mesmo da abolição da vida foram ensinadas. O véu entre o natural e o sobrenatural foi rasgado, liberando forças incontroláveis. A terra, antes um jardim de inocência, transformou-se num palco de depravação. O clamor dos homens e mulheres corrompidos e oprimidos subiu aos céus, atingindo os ouvidos do Criador. Enoque, o sétimo patriarca após Adão, foi escolhido para ser a voz da retidão. Ele caminhou com Deus e foi incumbido de uma missão terrível: registrar os crimes dos vigias e entregar-lhes a sentença. Em segredo, Enoque documentou cada transgressão, cada segredo proibido, cada nome dos anjos caídos. Seu livro era uma acusação, um testemunho para as gerações futuras, um aviso que viria a ser silenciado. Cada palavra de Enoque era um martelo na condenação dos vigias. Eles seriam aprisionados nas profundezas da terra, nas cadeias de escuridão, aguardando o julgamento final. Sua arrogância e a cobiça lhes custariam o céu. A pena era severa, mas justa, por terem traído a confiança divina e corrompido a essência da criação. E se esse mistério já te fisgou, ativa o sininho e deixa seu gostei para fortalecer o canal. Agora, o que veio depois? A terra foi purificada pelo dilúvio, um cataclismo que apagou a maioria dos vestígios daquela era profana. Uma tela em branco para uma nova humanidade. Mas a memória do que aconteceu foi enterrada. Mas alguns fragmentos sobreviveram. O livro de Enoque, banido dos cânones, preservado em segredo, ressurgiu ao longo da história, desafiando as narrativas estabelecidas. Descoberto e redescoberto, o livro continuou a ser uma fonte de controvérsia e fascínio. Por que um texto tão detalhado sobre a origem do mal e a interação angelical foi considerado perigoso? Seria por desafiar a visão tradicional dos anjos? Ou por revelar uma história de uma intervenção tão direta que abalaria os alicerces da fé? O livro de Enoque não é apenas uma curiosidade histórica. É um espelho que reflete as profundezas da natureza humana e a eterna luta entre a ordem e o caos, entre o sagrado e o profano. Ele nos força a questionar: o que mais foi esquecido? Que outras verdades foram suprimidas em nome da ordem? E quais são as consequências de ignorar esses avisos antigos? Pois o Monte Hermon não é apenas uma montanha. É um portal. Uma cicatriz no tempo onde os céus se abriram e o proibido se derramou sobre a terra, mudando o destino da humanidade para sempre. Seus olhos, testemunhas da eternidade, carregam o peso de sua escolha, a dor de sua queda. Prisioneiros de sua própria cobiça, eles são um lembrete sombrio de que nem tudo que é poderoso é bom. E assim, a lenda dos vigias persiste,
uma sombra na periferia da consciência humana, um eco do tempo em que anjos caminharam entre nós e nos ensinaram a linguagem da perdição. O livro de Enoque nos convida a ir além do que nos foi contado, a duvidar do que é considerado verdade e a contemplar os mistérios que ainda aguardam nas sombras. Será que estamos prontos para desvendar o que realmente aconteceu no Monte Hermon? Ou preferimos permanecer na ignorância confortável imposta pelos séculos? A verdade, como sempre, está lá fora, à espera de ser encontrada por aqueles que ousam olhar além do véu, por aqueles que não temem o que os textos proibidos podem revelar. Enoque foi levado aos céus, mas seu legado de alerta permanece conosco. Uma semente de dúvida plantada em solo fértil, pronta para germinar. Sua história, banida por milênios, nos lembra que alguns mistérios jamais morrem. E se você sente que essa busca pela verdade é importante, inscreva-se e deixe seu gostei para que essa investigação continue.